Amém? É com muita alegria que estou aqui novamente com os irmãos para trazer uma mensagem do Senhor que já tocou em meu coração e aprender mais dele. Desde já agradeço a oportunidade e peço à amada igreja que abra a sua Bíblia em Lucas, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 17. Capítulo 17, vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. É uma passagem bastante conhecida dos irmãos e que nos traz muito aprendizado. Diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós? Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Podem sentar, irmãos. Amado Deus, graças damos ao Senhor por mais esse momento em que estamos em tua casa, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que todo o nosso ser seja consagrado ao Senhor, para que o Senhor venha a nos ajudar a compreender a Tua palavra, que ela venha edificar a nossa vida, ó Pai, para que possamos aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia, em todas as coisas que precisamos fazer para engrandecer Teu reino aqui nesse lugar, ó Deus. Peço ao Senhor que eu venha a trazer à Tua igreja, ó Deus, aquilo que Teu Espírito Santo já falou ao meu coração, ó Pai. Usa-me da Tua forma, a Tua maneira, com Teu poder e glória, ó Deus, e assim Te agradeço. Em nome santo de Jesus, amém. Irmãos, desafio grande. E eu, quando eu recebi a mensagem, queria trazer a palavra aqui hoje, aí eu, mas assim, eu disse: Senhor, manda para mim uma mensagem. Fiquei pedindo a Deus, mas quando eu ia meditar e deixei que o Senhor trouxesse uma mensagem para que eu falasse à igreja, vinha essa passagem. Os 10 leprosos, que não, a gente tira muito aprendizado daqui, dessa passagem que Cristo, né, traz a cura dos 10 leprosos, e me tocou muito porque a gente vive esse processo de cura constantemente e aprendizado de gratidão ao Senhor. E, inicialmente, pensando nesse texto, né, em Lucas 17, a gente vê que no ministério de Jesus Cristo, Ele passou em todos os momentos, encontrou muitas pessoas necessitadas, enfermas e oprimidas, né? Em todas as ocasiões, Ele mudou a vida daqueles que invocaram o seu socorro, e até mesmo naquele momento em que Ele estava na cruz, quando Ele está ao lado de um ladrão, e Ele diz que, naquele momento ali que o ladrão suplica a Ele, que será salvo também, que estará com Ele no reino. Então, ali, até naquele momento em que ele estava vivendo uma situação difícil, ele também recebe um pedido de socorro. Ele também socorre uma pessoa que estava carecendo da ajuda dele. E ele ainda faz isso em todos os momentos com a nossa vida. Eu gosto muito de estar na casa do Senhor, nos cultos, porque a sequência como o Senhor faz
de todo o culto de adoração a Ele, é impressionante como há uma ligação, desde os louvores até a mensagem, nas orações, em tudo que o Senhor faz. Então, Ele jamais deixa que a gente venha aprender com todas as ações que Ele quer que venhamos a ter em nossa vida. E desde quando a irmã falou, os hinos entoados, tudo, orações em todo momento, Deus ali já estava mostrando o processo de cura que nós precisamos e que nós temos que lembrar que precisamos disso em todo momento. E essa passagem, né, fala dessas 10 pessoas excluídas, né? Mas quando eu comecei a fazer a leitura, né, dessa passagem da Bíblia, veio muito à minha memória situações da Bíblia, desde o Antigo Testamento, de como se tratava a questão da lepra, né, como pecado, como pessoas excluídas, né, do arraial, do local onde eles viviam, né, em várias passagens do Antigo Testamento tem. E aí vi nessas pessoas esse momento de exclusão, né, porque diz que eles saíram ao encontro de Jesus, né, está em Lucas 17, nessa passagem, versículo 12, né, e Jesus se compadeceu deles naquele momento em que ele passava. Outra coisa que também observo nesse texto é a questão de movimento. Jesus está indo no caminho de Jerusalém, né, passa por Samaria por meio de Samaria e Galiléia. Esses leprosos, eles estão ali, eles reconhecem que Jesus está passando. Também há um movimento deles de irem até Jesus, embora fiquem distantes, porque a condição deles era essa, de ficar distantes, por causa da doença deles, eram pessoas excluídas, mas Jesus se compadeceu desse quadro de dor que eles tinham. 10 leprosos que estavam naquele momento unidos pelo sofrimento que eles tinham. Porque a gente sabe que hoje, não sei se alguém nesse tempo, eu acho que não, porque é uma doença controlada, é uma doença que hoje tem cura, que se chama hanseníase. E na minha casa meu irmão teve essa doença, né? E eu lembro da situação em que nós vivemos naquele momento de separar, né? E ele era muito jovem, 18 anos, no auge da carreira dele na Marinha. Então, assim, foi um momento que todo mundo se uniu ali por uma situação, ele hoje curado, né? Graças a Deus, mas foi um momento difícil, só que nos tempos atuais tem cura. Naquele tempo havia uma exclusão completa desse povo, né, que estava nessa situação, mas Cristo viu que eles precisavam muito da ajuda deles, todos os 10 unidos pelo sofrimento, né, e também, além disso, desses 10, tinha a questão do desafeto deles, porque 9 eram hebreus e 1 era samaritano, mas por causa da doença eles estavam unidos por uma causa, né, uma causa por serem excluídos, a sociedade não queria eles ali. E uma causa também que, naquele momento, quando eles clamam, né, que saem todos ao encontro de Cristo, eles clamam não assim, Jesus cura a mim de forma individual, mas pede em nome de todos de forma uníssona, de forma conjunta, grita, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Todos pedem por todos. Nesse momento, não existia ali rico, pobre, intelectual, pessoas sem conhecimento, todos estavam de forma igual, né? Todos se consideravam iguais ali, judeus e samaritanos. Ali tinha um estrangeiro no meio que vivia a mesma situação. E a lei considerava eles imundos. Se nós... lá em Levíticos fala muito sobre isso, de como eles eram tratados, né? Que os sacerdotes, eles condenavam essas pessoas à exclusão e, ao mesmo tempo, se eles fossem curados, também era o sacerdote que dava essa autorização deles serem inseridos novamente em sociedade. E eles eram separados e viviam fora da cidade, né? E Jesus, por ter esse dinamismo no ministério dele, né? Ele... é uma pessoa que estava atento a todas as coisas
no caminho em que ele passava. Antes de curar esses 10 leprosos, no capítulo 5, ele cura também um leproso, que chega até ele. E nesse leproso, no capítulo 5, ele toca nesse leproso. Ele toca nele, esse leproso é curado. E certamente, quando chega no capítulo 17, esses 10 leprosos já devem ter ouvido essa história. Olha, ele é Jesus de Nazaré, ele curou uma pessoa na mesma situação que a gente, né? Ele fez isso por essa pessoa. No anterior, ele tocou. Nesse não, nesse de longe ele vai dizer: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. E os 10 foram. Apenas um voltou. Mas eles foram purificados. No caminho em obediência ao que o Senhor falou, eles foram purificados. E a lepra é uma doença incurável, né? Aqui muito associada à questão do pecado, dos erros de condenação, de situação, né? Mas incurável para a sociedade, mas curável para o Senhor. E Jesus, no versículo 13, né, ele tem misericórdia, eles clamam: Jesus, tem misericórdia de nós. E esse pessoal, essas pessoas que estavam ali, eles tinham um sofrimento não só físico, como também social. Psicologicamente, eles deveriam viver numa situação... A gente imagina, né? Meu irmão não chegou a ficar do jeito que esse povo ficou. Foi há tempo que a gente, né, percebeu uma mancha no braço e aquela coisa coloca para identificar, e ele foi, né, teve suas crises, mas não chegou a um ponto de ficar. Mas eu imagino, é uma doença que ela ataca nas extremidades, nas mãos, no nariz, né, no rosto ali, onde mutila as pessoas, né, apodrece, são ferimentos horrorosos, né, sentem, eles não sentem, porque eles ficam dormente também, mas é uma coisa feia. E atados ali, só eles aguentavam um ao outro, porque socialmente eles não podiam conviver. Então, assim, essa questão de separar, né? A gente imagina, vivemos um momento também difícil de separação nessa pandemia, todo mundo em seus lugares, e a gente vê como é difícil. A gente se coloca no lugar de pessoas que socialmente são excluídas, né? Nós nos colocamos dessa maneira, nós sentimos muito. Muitas pessoas não conseguiram psicologicamente ficar bem, né? Imaginem essas pessoas naquele estado de decomposição, talvez, em estágio avançado da doença. Eles com um sofrimento físico e moral, né? E só Jesus podia socorrer a cada um deles. Porque Jesus Cristo que é a cura para as nossas lepras, as nossas situações difíceis, as nossas situações em que nós nos sentimos miseráveis, né? Quando pecamos, quando estamos numa situação que só Ele pode tirar a gente desse lugar. Que a irmã Severina falou muito sobre vigiar e orar. Nós precisamos vigiar e todo o tempo passar em revista a nossa vida para saber qual é a lepra que temos, que precisa ser sarada e curada, e nos colocarmos diante do Senhor com o rosto em pó mesmo, para que Ele venha a tirar aquilo que tanto nos separa dEle. Não somos imunes a isso. Não somos imunes a isso. Nós estamos em um processo de santificação, nós somos passíveis de sermos tentados, de cairmos também. E aí vem esses ferimentos, essa lepra, que pode estar demonstrada de alguma forma, né? Nossos pecados escondidos, nossos pecados de estimação. Então, a gente precisa sempre passar em revista a nossa vida, para saber qual é a lepra que nós temos, que precisa da cura do Senhor. E esse povo, esses homens que estavam, reconheceram que o socorro deles estava em Cristo Jesus, né? Sabia que só Ele poderia salvá-los daquela situação, purificá-los. E como a lepra, o pecado exclui o homem da comunhão com Deus. Está lá em Isaías 59:2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
O pecado faz isso com a gente também, nos separa, nos deixa distante do Senhor, como aquele povo estava distante da sociedade, distante da comunhão do povo deles. E o sangue de Jesus Cristo é que purifica, é que nos torna limpos novamente para estar no convívio, para estar diante dele, né? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz lá em João 1:29. E Cristo deu a oportunidade desse povo ser restituído à sociedade, quando ele disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele poderia ter dito: não, vocês já estão curados, tudo certo. Mas ele sabia que os sacerdotes precisavam atestar também para que eles fossem novamente para eles voltarem à sociedade. E não só por isso, mas para que os outros também conhecessem o que aconteceu, né? E ele tem o remédio simples e eficaz, né? Que é exatamente que está no versículo 14, que eu falei: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que, indo eles, foram purificados. Cristo moveu-se de compaixão e apenas disse isso, né? Porque, o que eu falei anteriormente, a lei exigia que eles se apresentassem no templo, né? E porque os sacerdotes é quem os declarava imundos. E o que é interessante é que no meio deles tinha um samaritano, que era um estrangeiro. Os novos judeus e um estrangeiro. E Cristo diz: vai ao sacerdote. Mas o samaritano não tinha esse hábito, assim, não era um estrangeiro, uma pessoa que não era benquista diante dos judeus, né? Mas aí, vamos pensar na situação daqueles homens entrando no templo, né? E o alvoroço de pessoas que antes, distantes da sociedade, agora voltando ao convívio, mostrando que foram curados por Jesus de Nazaré. E o samaritano certamente não pôde entrar, tinha um limite para ele, né? E também, certamente pode ter ficado distante deles, mas como ele foi aquele que reconheceu esse ato de Cristo, né? De ter purificado, ele foi o único que voltou, tanto que Cristo vai dizer: o estrangeiro voltou e os outros 9 não, né? Ele é aquele que definiria mesmo assim esse milagre mesmo de Cristo na vida dele. Porque para os judeus aquela autorização dos sacerdotes talvez valesse mais do que voltar para Cristo para agradecer. Ou talvez eles tenham ficado tão emocionados e ido e não pensado nisso, mas a cura ali foi muito grande, o milagre foi muito grande. Quanto tempo será que essas pessoas estavam distantes do Senhor? Porque a alegria daquele que é pecador e volta para a casa do Senhor, que o Senhor recebe, né, de volta. Há uma alegria grande, há um sentimento grande quando a gente volta aos braços do Pai. E Cristo, fazendo isso, dando essa oportunidade a eles, né, de voltar ao convívio social, limpando-os completamente, limpou completamente, tanto que ele vai dizer ao samaritano, no versículo 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, porque antes ele foi purificado, mas quando ele diz, levanta-te e vai, que tua fé o salvou, a salvação estava imposta ali no coração do samaritano. E indo eles ficaram limpos, né? Está no versículo 14. Eles obedeceram e no caminho viram que estavam limpos. E a gente percebe aí a fé na palavra de Cristo e a obediência à vontade e à ordem do Senhor. Porque a fé e a obediência, uma coisa que a irmã Severina falou, a fé e a leitura do que ela fez no devocional, né? Sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão tão pequenininho que se torna uma árvore frondosa, ela é a essência para que a gente venha ter êxito nos caminhos do Senhor. Fé e obediência. Fé e obediência. Muitas vezes a nossa fé está muito pequenininha, mas ainda é a fé que nós temos para apresentar a Deus, e Ele vai nos fortalecendo. Ele vai fazendo com que a gente cresça dia após dia no convívio com Ele. Não é no dia a dia, porque o dia a dia tem a intenção de nos tirar da atenção do que nós precisamos fazer para o nosso Deus, pelo ativismo, pelas coisas que temos todos os dias. Mas
quando nós temos a nossa fé e damos o nosso tempo também para o Senhor, num relacionamento vivo com Ele, num relacionamento de cuidado nas coisas do Senhor, na prioridade que Ele precisa ter na nossa vida, essa fé aumenta, essa fé se torna valorosa. Muitas vezes enfraquecidos que estamos, nós sentimos, às vezes o físico está muito abatido, o físico está muito cansado. Muitas vezes acontece comigo. Tem dias que eu, meu Deus, ainda vou ter tudo isso e esse dia não termina. Mas o espírito está muito alegre, muito bem, obrigada. Está muito bem, porque o Senhor vai fortalecendo, né? A gente para, conversa com Ele, se coloca na presença dEle e Ele dá renovo. E dá força para a gente se manter firme, né? A obediência a Ele. Colocar-se diante do Senhor nas dificuldades, nas crises, nas tribulações. Afastar-se do pecado, passar em revista a nossa vida, para que a nossa fé se aperfeiçoe, dia após dia, diante do Senhor. Por esse processo de santificação que nós vivemos. E também teve um momento de gratidão, né, que quando um deles volta, que está no versículo 15, que é o samaritano, voltou glorificando a Deus em voz alta, glorificando ao Senhor em voz alta. Muitas vezes a gente recebe aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e a gente acha que é natural, tudo certo, está ótimo, mas o nosso coração precisa estar grato diante do Senhor constantemente. Grato diante do Senhor constantemente, alegre no Senhor. E uma das coisas... Nós que somos da área de letras, de linguística, a palavra para a gente é muito importante, o sentido dela, o significado dela é muito importante. Então, assim, a análise de músicas, da palavra de Deus, de falar um versículo, aconselhar, dizer a alguém, as palavras são escolhidas dentro dos sentidos que ela tem. Então, assim, a gratidão... Os versículos que a gente, alegrei-me quando fui à casa do Senhor. Então, alegre-se quando você for à casa do Senhor. Alegre-se, leia o versículo, entenda o que o Senhor está falando ali para você. Considere as palavras, os significados dela. É isso que nos fortalece. É isso que faz com que o nosso coração se aqueça. É muito bom, irmãos, quando a gente recebe uma palavra de alguém escrita. Quem tinha esse hábito era a missionária Margarida. Eu ainda cheguei a receber umas cartas delas e ainda leio quando encontro. Isso é muito bom. E a gente vai perdendo esse momento aí dessas práticas, né? Mas o que eu quero dizer aos irmãos aqui é que essa gratidão que devemos ter em nosso coração, ela tem que ser genuína, verdadeira. Aquela gratidão que aquece ao coração porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. É um sentimento que a gente precisa considerar, porque nós estamos sempre junto com Ele. E é isso que Ele quer para a nossa vida. E antes de ser curado, eles não glorificavam a Deus, mas nesse momento em que esse samaritano voltou, ele voltou glorificando em voz alta, porque ele reconheceu o feito do Senhor na vida dele. E ele voltou de forma humilde e grato, né? Humildade e gratidão são duas coisas que estão muito alinhadas, muito juntas, né? Uma pessoa soberba, ela não vai reconhecer isso, ela vai achar que é normal, que fez mais do que obrigação. Sim, talvez a gente faça mais do que obrigação, mas o gesto de gratidão é para pessoas que realmente têm um sentimento de amor como o que Cristo tem, dado para nós. Eu sempre falo lá na congregação, o padrão de amor que você tem é o de Cristo, é o seu padrão de amor. Não há questionamento sobre, vou fazer porque é para fulano e fazer menos para... Não, seu padrão de amor é Cristo, para todas as situações. Ele ama você, ame como Ele pede que devemos amar o próximo. E sempre na minha mente é isso, meu padrão de amor é Cristo. Então, eu preciso amar até aquele que me prejudica, porque Ele disse que eu devo amar também aqueles que não se agradam de mim. Nós precisamos considerar isso. O padrão de amor do cristão, o padrão de amor é Cristo.
Então, por isso nós devemos olhar para Ele, para que a gente tenha esse coração grato a Ele. Os outros nove judeus foram embora de maneira ingrata, né? Não retornaram, não, mas porque aquela cultura, quando ele diz ide aos sacerdotes, talvez fosse mais valoroso para eles o que o sacerdote iria considerar do que Cristo fez, né? E quem sabe depois, nesse processo, eles também, na Bíblia não fala, mas considerou, né? E Cristo pergunta, onde estão os 9? Lá em Lucas 17, 17. Veja aí na Bíblia de vocês. E Cristo depositou o coração dele completamente nesse ato que ele fez de curar essas pessoas, de purificá-los, né? E quando ele fez isso, o que Cristo esperava, ou Cristo coloca ali, quando ele coloca os feitos dele na nossa vida, é um sentimento de vínculo que nós devemos ter com ele. Um sentimento de querer estar com ele. Um sentimento de gratidão, é um sentimento de vínculo com o outro. Não por obrigação, né? Porque tem gente, não, eu devo a essa pessoa porque ela fez para mim. Não. Mas porque muitas do que a gente faz para o outro, para o próximo, é algo involuntário, é algo que a gente faz porque sentimos em nosso coração o desejo de fazer, sem obrigação. Muitas vezes ganhamos mais por fazer do que quando recebemos de outro. Acontece muito para pessoas que têm um dinamismo dentro do reino do Senhor e trabalha e é de uma forma incansável e está ali. E essa pessoa, ela sente esse prazer de servir. E é um sentimento que a gente precisa desenvolver na nossa vida, no reino do Senhor. Um sentimento de serviço. Mas esse serviço não é um serviço de um fardo pesado, é um serviço de um fardo leve, por amar o reino do Senhor. É viver o reino aqui e agora. Por isso que essa fé e obediência, essa obediência é aquilo que o Senhor quer. E o que é que o Senhor quer para a nossa vida? O crescimento do reino dele aqui. E que sejamos usados como instrumento para ele. E precisamos viver isso. O serviço, irmãos, é uma das coisas melhores que tem no reino do Senhor. E cada um serve à sua maneira, com seus dons e talentos. Eu, essa semana, descobri qual era o meu, né? Estou orando para o Senhor definir se realmente é aquilo que eu sinto em meu coração há muito tempo. Mas, porque na casa do Senhor já vivi vários serviços, várias coisas, e para mim é bom. Mas a gente sente que tem uma coisa que a gente faz bem. Tem algo que a gente faz bem. E aí a gente precisa considerar essa fé e essa gratidão a partir desse momento que a gente vive nessa comunhão, nesse vínculo com o nosso Deus. E Jesus está sempre de braços abertos, esperando para que a gente volte a Ele, mas com esse coração purificado, sem essa lepra, essa situação que nos afasta dEle, que faz com que Ele não coloque o rosto dEle diante da gente. Essa lepra aqui, naquele tempo, era considerada como pecado também, né? E muitas vezes a gente tem alguma coisinha que nos afasta do Senhor, né? E aí a gente precisa considerar, passar em revista o nosso coração e voltar aos braços do Senhor e se colocar como esse samaritano que sentiu no coração dele o cuidado de Cristo. E Cristo quer que a gente venha compartilhar tudo o que a gente vive com Ele. Na gratidão, na oração que a gente faz, quando a gente agradece, se coloca, chora, conversa com Ele, tem prazer na leitura da palavra, de estar na casa dEle, de viver o momento com Ele de verdade, um relacionamento, né, íntimo com o nosso Deus, Ele gostaria que nós compartilhássemos tudo com Ele, principalmente aquilo que nos afasta dEle, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa pequenez diante dEle, confessar, para que a gente se fortaleça, seja aquela árvore frondosa, com a fé imensa que a irmã leu lá no devocional. E esse relacionamento é um relacionamento de amor, que é aquele amor que o padrão é Cristo. Eu falo isso e meu Deus, que responsabilidade é ter um amor como o de Cristo. Que responsabilidade. Porque é um amor incondicional. É um amor grande, um amor de renúncia.
de abnegação, de cuidado com o outro, de estar junto. É uma gratidão genuína. Uma gratidão genuína é ter um relacionamento com Cristo, né? Esse samaritano que volta e agradece ao Senhor com esse coração grato, ele certamente sentiu no coração isso. Voltou, agradeceu, louvou ao Senhor, honrou a Cristo. Um estrangeiro, uma pessoa que não era benquista com os judeus. Certamente, a partir dali que ele estava curado, ele não iria estar mais junto àqueles 9, seguiria seu caminho. Mas ele voltou para agradecer. Voltou para dizer assim, muito obrigada pelo que o Senhor fez comigo. Sem entender, mas estava ali para agradecer. E aí, não há enfermidade que Jesus não cure, não há pecado que ele não purifique. E quando a gente quer ser purificado, a gente precisa se chegar a Cristo cada vez mais. E para sermos limpos, precisamos agradecer sempre a Ele, lembrando dos feitos dele em nossa vida, e se arrepender e agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Que essa palavra seja aplicada no coração dos irmãos e que vocês vivam esse momento de intimidade com o nosso Deus, trabalhando sempre para que a fé de vocês seja renovada a cada dia, que a obediência de vocês a Cristo seja genuína, né? Assim como eu busco todos os dias. Não é fácil, mas é um trabalhar de Deus na nossa vida, é um deixar que Deus haja de forma tremenda, né? Sentindo essa cura, reconhecendo as falhas, vivendo momentos em que a gente quer fugir, né? Eu lembro quando o Fabiano falou assim, olha, você vai pregar dia 30. Eu, meu Deus, sério que o pastor fez isso? É sério isso? Mas é um desafio e é algo que a gente aprende muito, né? E é uma forma também de se tornar uma pessoa melhor, porque essa passagem aqui fez muitos para mim, né? Trabalhou muito em meu ser, diante do Senhor. Eu desejo isso, que na vida dos irmãos, essa passagem, né, essa mensagem também fique no coração de vocês e que tenha sido edificante. Agradeço a oportunidade.